Olá, estamos aqui mais uma vez no podcast da Voz da Igreja. Hoje, para falarmos de um assunto muito especial e importante. Estamos lançando em nossa arquidiocese um material para auxiliar tanto aqueles que acompanham como aqueles que são acompanhados no processo matrimonial. É o nosso livro, né? O nosso material da catequese matrimonial. Então, fique conosco e vamos aprender um pouco mais. Para isto, nós chamamos pessoas especiais para falar com você sobre este material, que participam da equipe formadora deste material. E hoje estamos aqui recebendo pessoas especiais que ajudaram na composição desse material, na criação deste material, o Afonso e a Janete. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigada, Diácono Clécio. Muito obrigado. E a gente fica muito feliz em poder falar desse material. Ficou maravilhoso. Que bom. E até falando do material que ficou maravilhoso, mas para que ele ficasse com essa cara maravilhosa, certeza que ele teve uma história antes de chegar às páginas que estão à nossa frente. Como foi a idealização deste material? Olha, primeiro cabe dizer que esse é um material que reflete a experiência da Arquidiocese de Curitiba na preparação de noivos, né, de pessoas que desejam o sacramento do matrimônio. E aí essa experiência feita por muitas mãos, muitos corações, por muita alegria, por muita dúvida, muitas certezas também, né? Muita oração e muita gente pensando e fazendo a coisa acontecer. Ao todo, essa experiência que eu estou relatando, com todos esses elementos, tem 28 anos. Olha só. Na segunda Assembleia Arquidiocesana da Pastoral Familiar, né, foi decidido que o trabalho de preparação ao matrimônio seria feito de uma forma com uma metodologia personalizada. Nós somos frutos dessa Assembleia, da segunda Assembleia da Pastoral Familiar, que tratou deste assunto. Aí fomos para a formação, começamos os trabalhos, e lá se vai todo esse tempo. Aproximar pessoas, aproximar realidades e falar do sacramento, a realidade do sacramento do matrimônio. E esse material veio para isso. A Pastoral Familiar, ela começou a ser falada, anunciada, lida, estudada em meados da década de 1980. Né? E aí, nos anos 90, já ganhando fôlego e com consistência, né, a organização em assembleia, a segunda assembleia, em 97, já discutia e botava rumos. E aí, tinha um material usado no Brasil, que era com fitas, fita VHS, né? Um manualzinho, e vamos lá, vamos trabalhar. E talvez os novos que nos assistem nem saibam que é uma fita VHS. A fita, né, de vídeo, que nem a gente falava. Fita de vídeo. E tem muitos que querem o material de vídeo. Ainda foi reproduzido isso em CDs, daí CDs, e tem outras mídias hoje, o pessoal está trabalhando, e reproduz, tem um videozinho bem legalzinho lá dentro. Ainda usam esse material. Tem um episódio que ainda o pessoal costuma usar, mostrar para os noivos. Mas aí a gente, em 2012, por entender que esse trabalho ainda precisava ganhar consistência, nós precisávamos criar unidade na arquidiocese em relação ao trabalho na preparação para o matrimônio. Também este assunto foi fruto de uma assembleia. E uma assembleia que teve um preparo antes. Teve um material de estudo anterior, rodou nas paróquias para estudo, para a gente definir diretrizes, pelo menos 2 meses antes da Assembleia. Aí, na Assembleia, que foi deliberativa, saíram as primeiras orientações pastorais para o trabalho com noivos, em 2012. E a gente trabalhando ainda com formação, ajudando as pessoas a entender por onde fazer, como usar, né, um material, naquele momento, escrito, já não tínhamos mais todo mundo usando as fitas. E, em 2016,
com o presente que Papa Francisco nos deu, né, com a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, a gente novamente viu a necessidade de aproveitar toda aquela riqueza, aquele tesouro que ele compartilhou conosco, né, depois do sínodo sobre a família, para voltar esse olhar. E ele fala com todas as letras lá qual é o cuidado pastoral com os que desejam o sacramento do matrimônio, com aqueles que são indiferentes, né? E com aqueles que, assumindo o sacramento, precisam ser acompanhados. Então, o Papa deu ali importantes diretrizes e saiu um material em 2017, em caráter ad experimentum, né? Composto de 4 volumes. Um livro, melhor, nós chamávamos de Caderno dos Noivos, o caderno do formador, né? E o material com agora não mais orientações pastorais, mas com diretrizes pastorais para o trabalho da preparação de noivos, e um subsídio litúrgico para os noivos organizarem a celebração litúrgica do seu matrimônio. Perfeito. Então, tínhamos esses 4 elementos. Usado esse material por 4 anos, em caráter ad experimentum, avaliamos que chegava a hora de recolhermos as experiências e partimos para uma redação final, né? Com o melhor que pudéssemos apresentar até aquele momento. Legal. E, para alegria nossa, no ano da Amoris Laetitia, quando se comemorou 5 anos da Amoris Laetitia, Papa Francisco nos dá de presente catequeses importantes, novamente, e uma delas é sobre o caminho catecumenal para a preparação ao matrimônio. Perfeito. Você fala do caminho catecumenal, era algo que, a nível de igreja, nós já estávamos trabalhando, falando da iniciação cristã de forma muito mais precisa, mas na arquidiocese a gente também foi, a palavra talvez pulverizando possa se encaixar melhor, nas mais diversas pastorais. Então, foi tocando, a parte catecumenal foi tocando em cada uma das pastorais, e a gente percebe no desenvolvimento de cada material esta linha catecumenal, e foi a linha que vocês também seguiram, né? Sim. A pastoral familiar na Arquidiocese de Curitiba caminha em unidade com a Igreja de Curitiba, com a Igreja Particular de Curitiba. Então, toda a diretriz pastoral, né, a missão permanente, o caminho catecumenal, né, ele é coluna da organização da pastoral familiar em todas as suas atividades. E nessa da preparação de noivos, a gente costuma dizer assim, né, nós fomos fazendo os alinhavos, fomos alinhavando todo esse caminho, esse trajeto e essa forma de trabalhar na evangelização, na arquidiocese, e quando o dicastério da família, da Vida e Família, né, Leigos, Vida e Família, nos deu o documento, lançou um documento de orientação pastoral em 2022, a gente só puxou o fiozinho, a costura está pronta, né? Porque foi assim, era aquela orientação pastoral, era o que a gente vinha fazendo, com todo o cuidado que eles tiveram de respeitar as igrejas particulares em suas histórias, nos seus caminhos, nos seus recursos, na sua condição de formação, né? Mas para a gente estava um momento ótimo, maduro, para poder dizer, olha, concluímos o material, né, e dar uma redação importante junto com a contribuição do que as pessoas nos deram de retorno, né, da experiência desse período e de uso do material. Então, foram experiências muito bonitas. Que bom. E em unidade com a Igreja Particular de Curitiba, esse material a gente fica muito feliz de falar, novamente, do material anterior. Sim. A gente tem algumas experiências. O último casal que nós dois preparamos então com o material anterior, e fomos convidados a ir a essa celebração. Final de janeiro agora. Isso. E daí, estando lá, como diz, todo casamento é daquele jeito, tem todo um rito, mas na homilia, era um diácono que assistiu, ele disse, eu fiquei tão feliz em celebrar esse casamento, esse matrimônio,
porque nunca vi na minha vida, e ele era um diácono, vamos dizer assim, permanente, né? permanente. Uma certa experiência. Sim, bastante experiência. Daí ele diz, eu nunca preparei, nunca celebrei um sacramento que os noivos estavam tão preocupados com a celebração, eles vieram aqui. Porque a leitura, eu posso fazer essa leitura, eu posso fazer assim, porque orienta. As orações, as bênçãos. Não, nós dois ficamos emocionados. E estou emocionado em dizer assim, esse comentário, porque foi tão. Para nós dizer que nós preparamos um casal que soube o que aproveitou e realizou. É um coroamento de um trabalho, né? Podemos assim dizer. Exatamente. Porque não podemos deixar de dizer que é um trabalho com os noivos, é moldá-los, né? E não é uma questão da gente se envaidecer por isso, mas é uma questão de a gente olhar para aquela realidade, para o que estava acontecendo, para o comentário do diácono, e ter uma confirmação de que esse é o caminho para o trabalho. E que é catequese, que é catecumenal, que esse é o jeito correto, porque a gente colocou, então, nosso material tem leitura orante, então, quando vem Dom Peruso, e Dom Peruso começa, diz, olha, a importância da leitura orante. Os nossos encontros sempre começam com uma leitura orante. Não tem como a gente orientar e dizer alguma coisa para um casal que está se preparando para o matrimônio, sem ter a palavra. Não é a minha experiência, a minha, da Janete, como você falou, são aí tantos anos de matrimônio. Claro que é relevante a gente fazer alguns comentários, mas falar da palavra, falar do que Jesus Cristo orienta para esses casais, então esse é o caminho catecumenal. Depois vêm as experiências dos casais, mas ela não cai de paraquedas uma experiência, ela vem com aquele modelo de uma família, com o modelo de Jesus, com o modelo de Maria, com o modelo de José, a Sagrada Família. Porque senão eu passo a ser modelo e não é eu enquanto casal, né? Mas o próprio Cristo quem tem que resplandecer neles. Exatamente. E a gente percebe que a composição de vocês no material, o cuidado, o zelo em cada momento, com cada encontro, foi pensando com essa perspectiva de Cristo sempre unido a eles. Né? Exatamente, é por Cristo. Que a pessoa de Jesus seja revelada. O centro de todo esse trabalho. Porque a partir daí tudo acontece. Né? O desejo de firmar uma aliança, né? Como casal, mas sempre na presença de Deus e contando com as bênçãos e graças. E a gente sabe que São Paulo já disse, somos servos inúteis. que tudo fosse pela palavra de Jesus. Perfeito. Comentava de Dom Peruso e eu não posso deixar de falar de Dom Reginei também, né? Que é o nosso bispo auxiliar, que tem formação em teologia moral, e que contribuiu também com a apresentação deste material e tenho certeza que também contribuiu com os pontos finais. Não vou dizer ponto final porque não fecha, mas deu lá também a sua cara na finalização deste material. Né? Quando Dom Reginei chegou, o ano passado, a gente já estava em vias de conclusão. Sim. Mas ele foi de uma caridade, de uma humildade, até eu diria, né? Se interessou pelo material, pedimos a ele que fizesse a abertura tanto do livro do casal catequizando, dos catequizandos, quanto do casal catequista. Ele fez com todo o carinho, né? E o desejo de que, de fato, essa caminhada faça a diferença na vida dessas pessoas e que a gente contasse sempre com ele. Né? Ele é o bispo referencial da Comissão Família e Vida, da Pastoral Familiar, né? E deu a sua bênção, né? E o abraço ele abraçou a nossa construção na Arquidiocese. Eu até deixei aqui que o Dom Reginei, então, nessa abertura do material, no livro do Catequizando, eu achei tão bonito, ele destacou, então, para ver o conhecimento, o carinho, o cuidado em escrever essa carta. Daí está escrito aqui, ele destaca um parágrafo dizendo, desde já receba as nossas orações. Então, orações por todos aqueles que estão
buscando o sacramento do matrimônio. Serão muitas. Rezaremos para que a sua família, a qual será perfeita, não será perfeita, pois lembra o Papa Francisco. Não existe família perfeita. Seja plena de valores, com generosidade, o compromisso, a fidelidade, a paciência, o perdão e a fé. Forte, bela e vitoriosa, um anúncio vivo da alegria do amor conjugal. Está escrito no Amores Letícia. Que bonito, né? A gente percebe realmente o carinho e este abraçar a causa que foi toda essa compilação do material e toda essa história construída ao longo destes quase 30 anos, né, em nossa arquidiocese, para que pudéssemos ter um bom acompanhamento aos casais. Não que antes não fosse, mas tudo é um processo construtivo, né? Hoje nós estamos com... Cada vez que a gente tem um elemento que coloca uma marca ou demarca algo importante num processo, o sentimento que vem e o que deve ficar expresso é gratidão, sabe, Cleverson? Porque esse material, como eu falei, fruto de tantas mãos, né? De tantos corações, tantas vidas, e inclusive vidas de pessoas que agora estão na eternidade, né? Mas que contribuíram, passaram. Então, eu até me emociono, mas o momento é mesmo de gratidão por todo mundo que ajudou a construir, a definir, a caminhar com certeza, com passos firmes, de que esse é o rumo da evangelização na Arquidiocese de Curitiba para os que desejam o sacramento do matrimônio. Perfeito. E ao redor desse material, eu só gostaria de deixar um pensamento: unidade. A partir desse material aqui, podemos ter unidade, porque a pastoral familiar, o Luiz e a Carmen devem falar um pouquinho na sequência, tem uma comissão que é a Família é Vida, onde todos são convocados a trabalhar com esse material. Então, todos os movimentos, associações, quem trabalha com família, que possa trabalhar. Então, não vai ter na arquidiocese, quem quiser estar em unidade, porque a gente sabe que tem coração peludo, tem coração duro, mas a gente diz isso aqui, e essa era a preocupação dos párocos e dos bispos. Como que um casal vai estar lá no Tingui, o outro lá em Palmeira, o outro lá em Colombo, falando em nome da Arquidiocese de Curitiba, porque nós não falamos em nosso nome. Exercendo um ministério. Como catequista. Como catequista. Então, temos um material, temos um guia, e um guia muito bom, muito bem preparado. Maravilha. Falaram de corações, de mãos, já citaram dois dos nossos futuros convidados. Então, aproveito para falar a você, né? O Dom Reginei gravou um podcast conosco, falando do nosso material, O Caminhando. O Caminhando é um livro para auxiliar você, enquanto comunidade, para estar vivenciando a Via Sacra, a Via Lutis, após a Páscoa, também fazer os encontros em sua comunidade, grupos de oração. Você não perca a oportunidade, assista este vídeo e depois, na sequência, venha adquirir este material também. Olá, queridos diocesanos. Nós estamos já adentrando a Quaresma, né? Esse tempo tão especial de oração, de reflexão, de conversão, e já é fruto de uma história da Arquidiocese de Curitiba, o Caminhando. É um subsídio preparado para que você possa rezar, viver, se preparar para estes dias tão lindos, seja da Quaresma, seja da Páscoa. Esse subsídio aqui, que é a versão mais breve, tem as reflexões, as orações que vão te orientando como um itinerário para você viver bem a Quaresma, para você viver bem a Páscoa. Você pode encontrar na sua paróquia ou também aqui na livraria da Arquidiocese de Curitiba. Um abraço, que Deus te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dom Reginei, então, gravou uma chamada para nós, falando sobre o Caminhando. Neste período quaresmal, o Caminhando é um bom subsídio que pode ajudar você a bem vivenciar com a sua Quaresma, né, na Via Sacra e também pós na Via Lutis.
assista, nos acompanhe. Retornando então à nossa conversa, agora com o Luiz, com a Carmen, atuais coordenadores da Comissão Família e Vida, e também pessoas que ajudaram na organização, composição, enfim. É como ver um filho nascendo, né? Eu lembro que eu cheguei com o livro, a Carmen já dizia: ai, que legal, você já está com ele, deixa eu dar uma folhada. Era novidade para eles também, né? E é um material composto de vários encontros e tudo mais. Queríamos conversar um pouco também, falar dos encontros, mas apresentem-se, sejam bem-vindos aqui. Bom, eu sou o Luiz da Carmen. Eu sou a Carmen do Luiz. Nós, no momento, agora estamos na coordenação da Comissão Família e Vida, né? No qual se compõe a pastoral familiar e os movimentos familiares. Então, nas nossas reuniões, nós trazemos os coordenadores de região episcopal e trazemos alguns coordenadores de movimentos. E também a gente gostaria de ter os coordenadores do setor presente. A gente sabe que é complicado, a agenda, tá? Porém, quando aparecem os coordenadores, a gente fica muito feliz, porque pode contribuir também para a gente, né? Exatamente. São outros olhares, né? Eu acho bonito a comissão pela quantidade de pessoas que agregam, porque nos trazem um olhar diferenciado de cada um. Exatamente. Como diz o Afonso, trabalhar em unidade. Perfeito. O trabalho já começa ali. Os setores se fazendo presente nessas reuniões, já estamos unificando os nossos trabalhos. Sim. Nós, todo esse período que a gente constituiu na pastoral familiar, então nós já fomos integrantes de uma pastoral familiar na nossa paróquia Nossa Senhora da Anunciação. A gente já foi coordenador de paróquia, fomos coordenadores de setor, coordenadores de região episcopal, agora, no momento, coordenadores da Comissão Família e Vida, e também temos algum exemplo de fora, porque a gente coordenou a província de Curitiba. A gente coordenou por um bom período, né? Foram 2 mandatos. Então, a gente trouxe um pouco da experiência de fora, o que acontece fora da Arquidiocese de Curitiba. Que legal. Eu sempre digo, a gente diz sim a Deus e Ele vai nos proporcionando mais trabalho, né? E a gente... Bastante trabalho. Falar em família, então, tem bastante, né? Falávamos dessa experiência que vocês também trazem para os encontros. Vamos começar por aí. Quantos encontros? Olha, a nossa composição ela foi composta no livro verde, nos livros anteriores, com 12 temas. 12 temas. Nós sempre pedíamos para os casais, às vezes, algum tema você poderia agregar com juntar. São temas parecidos, né? E fazer 6, 8, 10, 12 encontros. Tem um mínimo aí. Perfeito. Por quê? Quando você começa uma preparação com os noivos, o primeiro encontro, o noivo vem te olhando tudo atravessado. A noiva ainda vem empolgada com a preparação, mas o noivo não. Sempre está desconfiado. Sempre está desconfiado. Já senta perto da porta, já que qualquer coisa ele corre para fora. E o interessante é que com o processo, com os encontros acontecendo, se cria um vínculo. Sempre foi esse o objetivo. Perfeito. A pessoa se sentir dentro de alguma coisa. Acolhida. Nós temos muitos casais que vêm de fora, vêm de outras cidades, não têm família. E acabam fincando um vínculo com as pessoas que dão formação. Então, no último dia do encontro, eles já não querem ir mais. Eles perguntam se dá para retornar de novo. Normalmente, a gente já tem o nosso telefone com eles, né? Para eles precisar ter alguma coisa, liga, tem uma referência. Perfeito. Então, a ideia principal dessa, a catequese matrimonial. Por que catequese? Se nós pensarmos numa maneira, a pessoa faz uma primeira Eucaristia. Quanto tempo de preparação para a Eucaristia? Pelo menos 3 anos. Pelo menos 3 anos. Um catequista que forma. Vai fazer a crisma. Quanto tempo de preparação? No mínimo 2 anos hoje, 2 anos e pouco. Isso. Um catequista que forma. O sacramento do matrimônio é um sacramento. Você está fundamentando. São 2 pessoas diferentes, com gostos diferentes, com ideias diferentes, que resolvem casar.
Nós estamos fundamentando essa ideia nossa no sacramento do matrimônio. Perfeito. Não é um encontro de nós dois, opa, vamos morar junto e acabou. Nós estamos produzindo um sacramento. Sim. Através de nós dois, com a bênção de um padre ou a bênção de um diácono. Ele está assistindo o nosso casamento. Sim. Então, isso é o fundamento para nós. Então, por que nós, para casar, simplesmente vamos lá num dia de manhã, saímos de tarde e saímos prontos para o casamento? Não, nós precisamos de um tempo. Inclusive, os encontros são dados em períodos. Você fez um encontro hoje, daqui uma semana você retorna. Você tem o livro do catequista, que tem os textos, tem a leitura orante, tem neles alguns questionários, algumas perguntas e respostas, que inclusive nós gostamos que a gente já pede para os noivos para eles preencherem a lápis. Legal. Por que isso? Por que isso, Luiz? Por que isso, Carmen? Para que a gente quer que eles pensem muito bem o que eles estão respondendo, se eles conhecem um ou outro. E depois, daqui 4, 5 anos, eles podem novamente sentar de frente um para o outro, apagar aquelas respostas e começar a analisar. Perfeito. Se ele deixou de progredir e retrocedeu naquilo que eles são capazes, não? Se eles permaneceram da mesma forma, certo? Porque às vezes você acha que casar acabou. Pronto, casamos, agora vamos viver cada um na sua. Mas não. Casar é como uma florzinha. Você tem que regar todos os dias aquela florzinha para que ela cresça, floresça em abundância. E se você não fizer isso com o matrimônio, o que vai acontecer? Vai começar a apagar o casamento, se desgastar, como dizem, né? Desgastou, não dá mais. Então, a gente tem que sempre estar analisando. E aquele livrinho ajuda. Sim. Muito. Porque daí você vai naqueles exercícios e vê o que você precisa. Poxa, mas eu deixei de fazer isso daqui. Então, eu vou começar a resgatar, eu vou melhorar. Vou retomando também. Né? Isso é importante. Uma coisa que a gente gosta de falar muito para os noivos, principalmente para o noivo, o casamento é uma conquista. E essa conquista continua. Sim. Ela não para na cerimônia do matrimônio. E muitos casais deixam isso a desejar. Opa, eu já conquistei, já estou casado, eu não preciso continuar essa conquista. Perfeito. E o casamento é uma conquista diária. Então, todo dia você tem que analisar, opa, como é que está meu casamento? Maravilha. Sabe aquela frase dos poetas, que o casamento é um mar de rosas, né? Aí tu diz assim, que mar de rosas o quê? Mas é verdade, se você analisar, o casamento é um mar de rosas, sim. Mas nós não podemos esquecer que a rosa tem espinhos. E bastante, muito espinho. Exato. Então, nós temos que saber lidar com cada espinho. E no livro, a gente aprende. Como lidar com os espinhos, como curar quando se machuca. Exatamente. Perfeito. Até o Afonso nos falava antes, né? Iniciamos tudo com a leitura orante. O Luiz retomava isto, né? No texto do Catequizando tem a leitura orante. A leitura orante, ela nada mais é do que também alguns curativos que a gente precisa colocar em alguns momentos que a gente, de repente, se feriu, né? Então, percebemos que é um caminho bonito de ser trilhado. Mas, além da leitura orante, o que mais nós encontramos nos textos ou como uma condução do catequista? O objetivo principal dentro da formação foi, primeiro, um encontro com Cristo, com Deus. Perfeito. Por quê? Você está chegando no casamento, por qual motivo? Normalmente os noivos vão dizer que porque a família é católica, porque é bonita a cerimônia, por um monte de coisas. Então, nós já estamos catequizando eles por esse processo, através do conhecimento de Deus. Ele vai conhecer Deus e vai se conhecer a si próprio. Perfeito.
Então, aí, esse é o princípio básico da coisa. Então, você vai ter textos para alencar durante, vai ter orações pertinentes ao assunto, que são vários temas, né? Então, nós temos as leituras pertinentes a cada encontro para que a pessoa possa refletir. Por isso que a gente fala que o encontro faz um encontro hoje, um encontro depois de um período. Perfeito. Nesse período, você vai se questionando. E quando o casal de noivos volta de novo, você questiona ele sobre o encontro anterior. Opa, como que foi? O que nós precisamos? Aí faz nos pensar, e eu falava de encontros e você me devolveu com temas, e eu achei perfeito isso, porque temos na cabeça, imagine eu o noivo, né? Eu vou ter que participar de 12 encontros, né? Não, são temas, eu tenho que passar por todos estes temas que tem esse caminhar que me condiciona ou que me coloca no caminho de Cristo e que ao mesmo tempo me proporciona tarefas, né? Que eu preciso estar fazendo, que eu preciso estar retomando, não hoje, lá na frente, daqui uns 5, 10 anos e assim por diante. E o catequista? Né? A gente está falando do catequizando, mas e o catequista? Para ser catequista, eu posso simplesmente pegar o livrinho e sair para dar catequese? Olha, tem que existir uma preparação, começando por nós. Quando a gente entrou na pastoral familiar, há 21 anos atrás, nós participamos de algumas reuniões e fomos convidados, antes se falava curso de noivos, né? Então fomos convidados a dar esse curso. E participamos com alguns casais, vimos como que era a metodologia. E chegou um belo dia, nós somos capazes de assumir. Só que a gente vê hoje é diferente. Porque agora a gente está falando sobre catequese matrimonial. Sim. Então seria muito interessante as pessoas que lidam com os noivos fazerem essa formação. Perfeito. Porque antes não tinha tanto leitura orante. Só quando veio aquele outro material, onde eram os 12 encontros, com os 12 temas. Hoje já são mais temas. Então você vai ter que comprar o livro e descobrir. A gente não vai entrar muito, Exato. Né? Mas são um pouquinho mais de temas, mas são essenciais esses temas. E você fazendo a formação, você vai desenvolver como fazer uma leitura orante, como abordar esses temas. Perfeito. Acolhimento. Tudo se baseia no acolhimento. A partir do momento que se acolheu o casal bem, você vai ter um retorno desse casal. Então, por isso que a gente fala, vamos fazer a preparação, vamos pegar os catequistas e formar catequistas. Sim. Por quê? Até para catequese normal, você tem que formar catequistas. Você não simplesmente vai pegar uma pessoa e vai dizer, a partir de hoje você vai começar a dar catequese. Exato. Não é isso. A pessoa tem que ter noção do que está falando. A ideia principal é nós trazermos mais temas, trazer documentos. As pessoas precisam conhecer documentos. Conhecer uma nova fórmula de evangelizar. Até para as crianças hoje, antigamente uma sala de catequese, você botava um aluno atrás do outro, todo mundo ficava quietinho, comportadinho e assistia uma aula de catequese. Hoje você não consegue fazer isso na catequese mais. Você tem que evoluir. Sim. A tecnologia evoluiu. Nós temos que continuar evoluindo. A nossa preocupação não seria tanto... A gente se preocupa muito com os casais de hoje, porque se você for olhar hoje no tribunal eclesiástico, nós temos uma fila muito grande de pessoas pedindo a nulidade do casamento. Lembrando que a igreja não anula casamento. Perfeito. São casamentos que não aconteceram. Sim. Então, se nós temos uma fila muito grande, aonde está o erro? O erro está na preparação. Sim. Se você fundamenta um casamento na pedra, com a base muito bem feita, você vai ter um casamento para a vida eterna, para todo o tempo. Como a gente diz, né? Até que a morte nos separe. Sim. Se você fundamenta o teu casamento em cima da areia, ele vai ceder, ele vai descer, um casamento sem base nenhuma. Então, por isso, trazemos pessoas para formar, para conhecer, para
entender os documentos da igreja. Nós temos documentos muito complicados. A partir do familiares consórcio, tem pessoas que nem se atrevem a ler, porque a leitura é difícil. Papa Francisco, por uma graça abundante, criou Amoris Laetitia, o melhor documento para se ler hoje. Sim. E as pessoas não leem. É um documento base para a família. Nós temos muitas famílias hoje, são famílias fragmentadas, que a gente diz. Sim. E já foram criados pelos tios, pelas avós, foram criados por um avô, às vezes não foi criado nem por uma família, às vezes se criou sozinho num internato. Hoje nós temos milhares de crianças em internatos que não vão ter famílias que vão criar essas famílias. Elas vão sair do internato, vão entrar na vida normal e vão casar. E aí eu te pergunto, como que se forma uma família se você nunca teve uma família? Fica difícil, né? É como também dar formação, falar da formação sem nunca ter dado a formação, sem nunca ter passado pelo processo. É importante a gente experienciar também. Né? Porque você não pode tomar como... Essas pessoas, elas não podem tomar como base o que vem na novela, o que vem no filme. Exato. Senão fica muito difícil ao colocar isso no concreto, né, no dia a dia e tudo mais. Sim. Falava de formação, então aqueles que quiserem, né, se interessarem, eu estou aqui na minha paróquia, já acompanho casais, me interessei, né, pode estar procurando então vocês lá no Centro Redentorista Santo Afonso, lá no Perpétuo Socorro. No próximo sábado. Começamos no dia 2. 14 horas. Isso, mas também teremos esses encontros constantes. Então pode estar olhando o site da Arquidiocese. Isso, né, para que possa se inscrever. Está aberto. Perfeito. E também falava do serviço canônico pastoral. Então eu já aproveito este ensejo para fazer essa propaganda também. Né? Você que quer fazer o acompanhamento familiar, a estes familiares que de repente estão mais feridos e que precisam do acompanhamento pastoral, venha, né, fazer a formação também do serviço canônico pastoral, que tem este intuito de acompanhar as famílias, né, e se de repente for a necessidade, ajudá-los também no encaminhamento. Isso mesmo, né? Então, agradeço a vocês imensamente pela oportunidade de conversarmos um pouco mais sobre a catequese matrimonial. Queria que vocês deixassem uma mensagem para estes que nos assistem. Bom, a gente gostaria de deixar como mensagem o acolhimento de Cristo para cada família. Uma pergunta que a gente sempre faz: onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus Cristo? Foi um casamento. Então, Deus botou o casamento na nossa vida para nos alegrarmos, sermos felizes e bebermos esse vinho do casamento. Perfeito. E também eu vejo assim, as pessoas às vezes não querem o sacramento porque dizem que não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Porém, nós que fazemos o caminho. Sim. Né? Esse caminho, a santidade. O pai, a mãe e os filhos, eles têm que buscar a santidade em conjunto. Perfeito nunca vão ser. O próprio Papa Francisco diz: não existe família perfeita. Mas é possível. Com amor nós podemos fazer tudo. É verdade. Então, você que nos acompanha, não esqueça, né? E eu reforço, inclusive, aquilo que já foi dito aqui. De repente, quer ser catequista? Faça isto em consonância, em unidade com a nossa arquidiocese. Por falar em arquidiocese, você está nos acompanhando, de repente, pelo YouTube. Não se esqueça de também nos acompanhar nas outras redes sociais. Este material também sai no Spotify, também está no Instagram. São outros mecanismos de encontro. Podemos ali também estarmos nos relacionando. Por isso, redes sociais. Siga-nos e nos acompanhe. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a vocês também. E ao Afonso e a Janete, que também já estão aqui conosco. Até mais.